Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo deve virar SAF já em 2024 por construção do estádio próprio. Eu queria que você começasse a comentar aqui, que a gente vai debater e trazer a entrevista do presidente Rodolfo Landim ao UOL, falando sobre esse tema. Mas antes, já comecem a colocar aqui no chat. Você é favorável ao Flamengo vender 30% virando SAF? Lembrando que 30% a SAF não teria direito nenhum sobre opinar no departamento de futebol. Seria apenas um investidor para a construção de uma SAF. Ou que o Flamengo utilize outras maneiras para a construção do seu estádio, como, por exemplo, fez Palmeiras e Atlético Mineiro. Estratégias diferentes com iniciativas privadas. Com a iniciativa privada. Lembrando que esse modelo utilizado pelo Palmeiras e pelo Atlético dá poderes para a iniciativa privada de apitar em relação ao estádio durante um período. Ou seja, o Flamengo poderia ficar sem ter o seu estádio em datas importantes, por exemplo, finais de campeonato. Se a iniciativa privada, a parceira, marcar shows, por exemplo, para esse período, o Flamengo não poderia jogar, porque a prioridade ficaria com eles. Enfim, confesso a vocês, meus amigos, que eu não tenho opinião formada. Procuro ouvir pessoas que entendem melhor do assunto para poder opinar sobre isso. Mas iremos debater aqui e mostrar a entrevista do Landim, explicando os argumentos dele de o porquê virar SAF, né, para o modelo estádio é melhor do que iniciativa privada. Mas comentem vocês, parceria com iniciativa privada ou SAF? O que é melhor, na sua opinião, para o Flamengo nesse momento, para a construção do seu estádio próprio? Diretoria admite contratação precipitada de jogador e uma contratação milionária. A gente se refere ao jogador Alan. Você concorda com isso? Discorda? Opinião da diretoria. Começam a surgir os primeiros nomes que falamos no vídeo de ontem, que seriam comunicados, alguns já foram comunicados aos seus empresários, de que não faz parte dos planos do Flamengo para 2024. Os nomes começam a aparecer. Avisamos no vídeo de ontem que iriam começar a aparecer os primeiros nomes. E é uma lista extensa. Enfim, olha, é muita informação. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a vocês que deixem o like agora. Afinal de contas, só em deixar o like você já ganha 20 pontos no nosso programa de fidelização. Programa de fidelidade. Esse programa de fidelidade, você precisa estar inscrito no canal Família da Nação, no canal Resenha da Família e também no nosso Twitter do Família da Nação e no nosso Instagram do Família da Nação. Todos os links estão aqui abaixo no comentário fixado. E você pode acompanhar agora. Ah, Fábio, o que eu posso ganhar com isso? Gente, você não precisa pagar nada. À medida que você vai assistindo, você vai acumulando pontos e você troca por produtos que vão desde um simples Pix, né? Desde o Pix até mesmo um iPhone 11, por exemplo, a notebook, a camisas oficiais do Flamengo. Você vê do lado direito que tem, por exemplo, a Erlândia Barbosa, que já tem mais de 16 mil pontos e que daqui a pouco já pode trocar por um desses produtos gratuitamente chegando na sua casa. Nenhum canal proporciona isso para os seus parceiros. O que eu preciso fazer? É isso. Inscrever-se no canal Família da Nação, inscrever-se nas nossas páginas no YouTube, no nosso Instagram, no Twitter
e no nosso outro canal, Resenha da Flamília, para você poder começar a pontuar. E, claro, deixar o like aqui, porque só o like já está você pontuando. Enquanto você faz tudo isso, eu vou rodar a vinheta, porque depois da vinheta vai vir um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, diretoria do Flamengo admite contratação precipitada de jogador. É isso mesmo. Matéria do Diogo Dantas, eu vou ler aqui para vocês, em que ele diz: contratado por diretoria do Flamengo entende que a contratação do Alan foi precipitada. Contratado por 42 milhões de reais e sem cair nas graças do técnico Tite, volante se recuperou de problema físico, mas Thiago Maia segue sendo primeira opção para substituir Pulgar. É curioso isso, né? Que eu penso, agora que eles viram isso, o Alan é um bom jogador, diga-se de passagem. Na minha opinião, é um bom jogador. Só que o Flamengo contratou um jogador, primeiro, com problemas físicos. Você vai lá, quem acompanha o Flamília da Nação sabe que nós falamos há muito tempo que o departamento médico do Flamengo colocou ressalva na contratação do Alan. Colocou lá, o jogador tem problemas físicos e possivelmente precisará passar por uma intervenção cirúrgica. E mesmo assim tu vai contratar? Curiosamente, esse mesmo jogador, semanas antes dele ser adquirido em definitivo pelo Flamengo, o tal empresário Juliano Bertolucci comprou do próprio atleta 15% dos seus direitos econômicos. Aí o Flamengo vai lá e contrata o jogador. É muita coincidência, sempre com o mesmo empresário. Lembrando que, na minha opinião, o Alan é um bom jogador, só que para a posição que o Alan joga, eu falei isso na época, nós temos o Pulgar. Ah, bota os dois juntos. Gente, os dois jogam na mesma função. Um jogador para fazer a segunda volância tem que ser um jogador que dê uma intensidade muito maior de jogo, um jogador que faça gols, um jogador que dê muita assistência, como é o caso, por exemplo, do Wendel, que é um outro jogador que o Flamengo tem interesse. O Alan é um jogador que joga ali, de frente, no meio da zaga, começando a construção no meio campo, fazendo a marcação ali, assim como o Pulgar faz também. Então, por 2 milhões de euros, o Flamengo não contratou o Wendel e preferiu contratar um atleta machucado, daquele famoso empresário, e que tem a mesma função do jogador que talvez seja o mais importante do Flamengo hoje, que é o Pulgar. Eu disse a vocês na época, e falei diversas vezes, inclusive divergindo do companheiro que fazia com a gente pós-jogo, de que dificilmente os dois jogariam juntos, porque ocupam a mesma faixa de campo. Você pode até colocar os dois juntos, mas um dos dois vai ficar desconfortável. E foi isso que aconteceu. O Alan simplesmente não joga pela contusão que sofreu durante uma partida, mas também pela contusão que já chegou assim e teve que passar por uma intervenção cirúrgica. Enfim, descobriram tarde, né? A única contratação para o segundo semestre veio machucado. Quer dizer, é um show de incompetência da diretoria do Flamengo no seu departamento de futebol nesse ano de 2023. Bom, a gente vai aqui repercutir uma notícia importantíssima no qual o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista ao Rodrigo Matos, do UOL, dizendo que a SAF do Flamengo é para construir estádio de futebol, sem ceder poder no futebol. Então, a gente aqui
vai criar agora um debate e perguntar a você que está aí do outro lado. Existem duas maneiras do Flamengo construir um estádio de futebol sem utilizar recursos próprios. E a gente sabe que utilizar recursos próprios não é a melhor maneira, porque você vai endividar o clube. Você vai pegar, por exemplo, utilizar o modelo do Corinthians, que bateu no peito, eu vou construir com meu dinheiro, e está endividado e não consegue pagar aquilo que deve e acaba refletindo no departamento de futebol, não consegue montar um time capaz de brigar por títulos. Então, existem duas maneiras. Uma, o modelo que é utilizado na Europa e que foi utilizado por Bayern de Munique e outros clubes no qual o Flamengo foi lá visitar e entender como funciona o modelo, que é um modelo chamado SAF, exclusivamente para a construção do estádio, e isso é muito claro que quando eu conversei com o Cláudio Prakovinik, e eu procuro ouvir muito, tá, gente? Quando eu não entendo do assunto, eu procuro ouvir quem conhece mais do que eu. E o Cláudio Prakovinik, ele garantiu de que o modelo de SAF, o que assusta são essas 3 letrinhas, que parece que o Flamengo está vendendo o clube. Quando, na verdade, o Flamengo está se associando a um parceiro para a construção do estádio, segundo ele. O Flamengo está cedendo 30%, o que não dá direito nenhum do parceiro poder opinar sequer no futebol. E aí, aqui, o presidente Rodolfo Landim, ele responde às perguntas. Para o Landim, a SAF é a melhor solução para financiar o estádio, porque permite ao clube ficar com as receitas da arena sem ter que dividi-las com um eventual sócio em sociedade de propósito específico. Mas, se não for aprovada, há outras alternativas, como a SPE, ou um financiamento próprio por meio de bancos. Nesse caso, ele teme o aumento do endividamento, o que reduziria o investimento no futebol. Quer dizer, você tem que optar. Se você pegar um empréstimo para construir o estádio, você reduz o investimento, a capacidade do clube de investir no futebol. Então, assim, é uma faca de 2 gumes. É difícil você, hoje, dizer que esse é o modelo atual, ideal. E aí o blog do UOL pergunta: como seria um projeto de SAF para o Flamengo? Por que faria sentido para o clube no projeto estádio? O presidente Rodolfo Landim responde: na verdade, o Flamengo está muito bem financeiramente. A gente estruturou o clube. A gente poderia utilizar esse modelo de SAF como uma forma de captar recurso para um projeto estratégico do Flamengo. Qual seria o principal projeto estratégico do Flamengo? Um estádio onde vai precisar de muitos recursos. Como a gente faria isso? A gente montaria uma SAF onde a gente, e falo a gente, Flamengo, teria 100%, ou seja, o estádio seria 100% nosso. A instituição Flamengo teria 100% das ações dessa SAF, ou seja, o Flamengo seria dono da SAF. Depois, a gente chamaria um sócio que a gente venderia parte dessas ações e o capital ficaria diluído, mas o sócio dessa SAF seria o Clube Flamengo como um todo. Então, passaria a ter o Flamengo como clube um percentual elevado que permitisse o Flamengo ter o controle. Ou seja, o Flamengo seria dono da SAF 100% e cederia 30% a 33% dessa SAF para um parceiro, como ele disse aqui. O blog pergunta: há um percentual ótimo para o clube nessa SAF? O presidente Rodolfo Landim responde: a diluição, entre parênteses, venda, seria a nível de permanecer no controle dessa SAF, mas no volume necessário para captar recurso para a construção do estádio sem endividar o Flamengo. Esse é o princípio. Existem outros exemplos. O Flamengo está agora montando uma empresa com o Fluminense
para administrar o futuro estádio do Maracanã. E o sócio dessa empresa, que vai estar lá, é o Flamengo. Não são os sócios do Flamengo individuais, é o Flamengo como um todo. O blog pergunta: por que não poderia ser feito um projeto de estádio como uma empresa separada? Com uma empresa separada. Landim responde: boa pergunta. Se fizéssemos uma empresa separada no estádio, o que acontece com essa empresa? Pergunta ele. Todo o resultado econômico que essa empresa viesse a ter seria dividido entre Flamengo e esse sócio. Um sócio que quisesse entrar no estádio, certamente entraria no estádio para ganhar dinheiro e para dividir o resultado econômico do estádio com o Flamengo. Já um sócio para participar de uma SAF, o que nós vimos no exemplo do Bayern de Munique, são empresas que têm interesse estratégico de estar naquele negócio. Desde que foi criada a SAF do Bayern, ele se refere ao Bayern de Munique, continua controlada pelo clube e tem 3 sócios. E os dividendos que são distribuídos para ele são quase nenhum. Quer dizer, os sócios não têm absolutamente nada. O objetivo, pergunta ele, a participação estratégica para atender a outros objetivos estratégicos que eles tinham. No caso do Bayern, a Allianz queria associar o seu nome ao naming rights do estádio. Ou seja, o Flamengo pode abrir uma SAF com uma empresa, por exemplo, o banco BRB. Aqui eu estou citando um exemplo só, tá? Que queira associar o nome ao estádio como naming rights. Seria um dos sócios, por exemplo, dessa SAF. Ou até a própria Allianz, né? Então, economicamente, o blog pergunta, então, economicamente, você entende que seria um melhor negócio porque ficaria mais dinheiro de receita para o Flamengo? Ele pergunta se referindo à SAF. A SAF, na opinião do presidente, seria um melhor negócio porque ficaria mais receita com o Flamengo. E o Landim responde, muito melhor, até porque toda a receita do estádio gerado no futuro do futebol seria reinvestido no próprio futebol do Flamengo. Se fizer uma empresa especificamente para um estádio, alguém que vai participar do negócio imobiliário, esse tipo de parceiro vai querer dividir comigo o resultado da operação econômica. É uma chance grande de ter um conflito de interesses. Porque no meu interesse é sempre manter o máximo de resultado no futebol para reinvestir no futebol e ganhar títulos. E aí, numa outra pergunta, o blog faz: para explicar bem o modelo da SAF ou de uma possível SAF, poderia alguém tomar o controle do Flamengo? Ou seja, você transformava o que hoje o sócio tem, um título, em ações da SAF e alguém comprar desses sócios e passar a controlar o futebol e não ser mais o clube que controla o futebol? O Landim responde, perfeitamente a resposta é não. Isso só poderia acontecer se o Flamengo emitisse, ao criar uma SAF, como se fossem 2 ações. Uma do direito de frequentar e usar a sede e uma segunda, uma ação deste novo negócio que seria a SAF. E permitisse que esse sócio negociasse livremente esse segundo direito. Mas não é essa a ideia que nós vamos fazer. A ideia de que vamos fazer é o Flamengo que vai ser dono da SAF. Ou seja, o Flamengo vai ter um percentual muito maior dessa SAF. E não vai ser individualmente cada sócio tendo uma cota desse novo negócio. Não seria ele que vai negociar. Teria que ser o Flamengo como um todo, que será o detentor da participação. Bom, para resumir aqui e não me alongar tanto, o presidente diz que
o valor total que ele imagina dessa operação seria de 3 bilhões de reais por 30% da SAF, de 30% a 33% da SAF, o que daria e sobraria para construir o estádio próprio. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Você é favorável à constituição de uma SAF, sendo o Flamengo majoritário dessa SAF e tendo como um parceiro empresas que teriam apenas 30% e não mandariam nada no futebol, ou acordos com iniciativa privada? Lembrando que com a iniciativa privada o Flamengo poderia perder o direito de controle do estádio, de repente por 20, 30 anos, e eles poderiam marcar shows, eventos. O Flamengo teria que dividir, né, os recursos do estádio com essa empresa. Qual é o melhor modelo? Coloquem aí, porque a opinião de vocês é muito importante para nós. Um grande abraço, saudações rubro-negras.